O segundo trecho, B. O ponto mais profundo dos oceanos alcança pouco mais de 11 quilômetros. Então, a gente já sabe a diferença entre o mas e mais. O mais, com o i, é o contrário de menos, né? É a adição, está adicionando. Já o mas, com o s, é o sinônimo de porém, de contudo, todavia. É uma oposição. Então, ó, as palavras em destaque nos trechos não têm o mesmo sentido. Em qual deles a palavra destacada tem o sentido de contrário de menos, indicando intensidade e quantidade? Qual que é o contrário de menos aqui? É mais ou mas? Podem falar. Mais. O texto B. Isso. Mais do texto B. Isso mesmo. Agora, qual tem o sentido de oposição, podendo ser substituída por porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto? Mas. Isso mesmo, é o trecho 1 aqui. Então, nós vamos ter que colocar as duas coisas, ó. Vamos colocar assim, mas, trecho 1. Tia, na pergunta quantidade? Como assim, quantidade? Na pergunta da primeira bolinha. Ah, é mais trecho 2. Quando eu falo assim, é mais trecho 2. Tia, eu coloquei letra A e letra B. É que tá perguntando o trecho, Eric. Olha na pergunta. As palavras em destaque nos trechos não têm o mesmo sentido. Em qual deles? Qual deles? Se estivesse perguntando letra, seria em qual delas? A palavra destacada. Tia. Oi, Isabela. Mas não cabe não, é muito pequenininho o espacinho. Mas só você colocar mais pra frente, não tem problema se passar um pouquinho. Ou então coloca trecho 1 e trecho 2. Agora, a 2, vocês vão fazer, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem, completando com mas ou mais, e já já a gente corrige. Tia, mas e a questão 1? Essa é a questão 1. Aqui não, a gente acabou de fazer, Isabela, a questão 1. Olha aqui na tela. Mas é por causa que estava bugado aqui. Ah, então, é porque a sua conexão deve estar falhando. Aí ela está chegando um pouco depois. Talvez seja isso. A 2 vocês vão fazer agora. Vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês fazerem. Ah, lembra da dica da tia do vídeo. Mas sempre tem uma vírgula antes. No mas, uma vírgula antes. É uma dica importante. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Em que página que vocês estão? Que eu cheguei agora. 89. Eu tinha Página minha mochila de matemática. 89. Oi, Isabela. Tia, mas então as duas bolinhas já tá feita, aí agora é pra 2, né? Isso, vocês que vão fazer a 2 agora, daqui 2 minutinhos. Tia, pode fazer a 3 já? Não, espera um pouquinho, Laís. Qual que é a resposta das duas bolinhas? Meu amor, tá na tela. Você não tá conseguindo ver a tela? Não, eu tô vendo você. Então, então a sua conexão tá com alguma coisa errada, porque todo mundo tá vendo a minha tela? Sim, né? A sua conexão tem alguma coisa, porque todo mundo tá vendo a minha tela. Tia. Oi. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo. Ela colocou o rostinho grande, né, de todo mundo, né? Quando aconteceu isso comigo, tipo, eu clico se eu clicar em você, aparece você. E se eu clicar no negócio, aparece... Isso mesmo. Ô Isa, você tem que fazer os rostinhos das pessoas ficar pequenos. Você clica lá, ó. Se você clicar no rostinho grande, todo mundo fica grande. Você tem que ficar pequenininho do lado. Tenta clicar na tela dela. Eu tinha feito isso e não deu certo. É porque quando eu começo a abrir meu áudio, na hora que você vai falar, sai tudo bugado. Então tá com alguma coisa de conexão mesmo.
Isa. Não tá bateria fraca não, né? Seu computador não, né? Não, tá no máximo. Isa. Que? Tenta sair e entrar de novo. Talvez você tenha apertado alguma coisa sem querer. Tem Tenta uma entrar e sair. opção lá. Sai e entra de novo. Tem uma opção lá que tá escrito, se eu tiver em inglês, tá um negócio lá, swap, shared screen with video. Eu acho que dá, se você clicar lá, eu acho que dá pra você ver todo mundo e ver a tela. Mas é boa a ideia da Bia de entrar e sair e entrar de novo. Pessoal, quem chegou agora, página 89, a gente já respondeu a 1 e vocês vão responder a 2 agora. É para colocar com mais... Tia, 3 não dá pra fazer não, né? Não, ainda não, Bruninho. Mas ou mais, completar. Ô, tia, depois você vai explicar todas as questões, né? Sim. E Porque eu fiquei com dúvida na C. aí tipo, eu vou pedindo para cada um ler a resposta, cada um vai ler uma frase e eu vou corrigindo aqui. Tia, posso falar? Pode, Lolo, lê para mim. Já deu tempinho já. O planeta precisa de mais água, mas não é possível fabricar mais água. Muito bem, Lorenzo. Então, ó, o planeta precisa de mais água, mas, que é o contrário de porém, né? Que é o sinônimo, desculpa, que é sinônimo de porém, não é possível fabricar mais água. Levante a mãozinha que acertou. Eu posso falar B? Muito bem, a maioria acertou. Henrique, pode falar B. Fala um pouquinho mais alto. Fala. Vou chegar mais perto. 2,8% de água doce, dos quais mais de 2/3 ficam em geleiras, o que não sei como é que fala essa palavra. Inviabiliza. Seu uso. Muito bem, então aqui é mais, porque é mais de 2/3, é uma quantidade. Posso falar C? Pode, Ricardinho? De acordo com a Unesco, cerca de 3 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, sofreram com escassez de água. Muito bem, Eric, era essa que você estava com dúvida, né? Tia, posso falar? Você falou que era, tipo, sempre mais, depois de vírgula. Mas tem alguns casos que mudam um pouquinho, aqui é o sentido, ó. De acordo com a Unesco, cerca de 3 bilhões de pessoas, mais da metade. Aqui não daria certo colocar mais. Tia, posso falar, B? Pode. Calcula-se que mais de 30% da água encanada no Brasil seja perdida em vazamentos. Muito bem, mais de 30%. Eu posso falar. Posso falar? O Henrique já falou? Né? Posso falar? Não, gente, assim não vai dar certo. Vamos levantar a mãozinha? Deixa eu ver quem vai falar para mim. Até agora eu não vi nenhuma mãozinha levantada. Bia, fala pra gente. Qual que é aí? O fato é que já Diagnosticaram. Isso. As causas do problema e as soluções são conhecidas, mas não há um consenso sobre como implementá-las. Muito bem. Tem alguma palavra daqui do exercício 2 que vocês não sabiam o significado, né? Que algumas eu senti que vocês travaram para ler. Que vocês travaram para ler a lá, inviabiliza na letra B. Consenso. Vocês sabem o que é consenso? Diagnosticaram? Vocês sabem o que é? Consenso. Conclusão? O consenso é tipo uma conclusão sobre o assunto, né? Quer dizer que as pessoas se concordaram com aquilo. Elas entraram no consenso, elas concordaram. Já diagnosticaram vem de diagnóstico de médico. Tipo, diagnosticaram que está com isso. Sim, tipo... Não, diagnosticaram não é quantidade. Diagnosticar é deu o diagnóstico, falou que está com aquilo.
Tia, implementar é somar, né? Colocar mais. Isso, implementar é colocar em ação, Eric. Tipo assim, eu tenho uma tá. ideia, eu vou implementar ela, eu vou colocar ela em ação, tá? Tia, aquela lá da E, você falou que eu já tinha falado, mas eu não tinha nem perguntado se eu já podia falar. Ah, é que eu ouvi, eu achei que fosse sua voz, desculpa, tá? É que eu achei que fosse sua voz. É porque aqui, a minha tela, para eu ver a minha tela, eu tenho que colocar somente 6 rostinhos. Aí eu fico tendo que passar para ver todo mundo, tá bom? Então, ó, vamos para 3. Escreva um diálogo nos balões a seguir, empregando corretamente as palavras mais, mas e mais. Então, vocês vão fazer um diálogo entre esses extraterrestres aqui. É pessoal. Vocês vão imaginar uma conversa entre esses dois extraterrestres. Tia, todo mundo vai ler a comunicação que a gente fez ou alguns só? Ah, só alguns, que senão a gente não dá Tem tempo que de ser de finalizar. letra de forma? Tem que ser de letra de forma? Pode ser, que é melhor, né? Mas tá. Porque é no balão, né? Ô, Bia, a Bia perguntou se todo mundo ia ler. Vamos fazer o seguinte, quem não leu ainda. E aí a gente tem que deixar a oportunidade para os outros também. Aí vamos supor, se já leu no 2, não vai poder ler no 3. Se já leu no 3, não pode no 4 e assim por diante. Até chegar o momento que todo mundo falou. Tia, então é para escolher a fala. Isso, a conversa, mas tem que ter mas e mais, tá? Conversa entre os dois. Quem terminar já pode levantar a mãozinha se quiser ler. Oi, Pedro Carlos, pode ler. Vou começar falando por esse alien. Vou começar falando. Esse planeta tem mais comida do que nunca, Jorge. É, mas tem uns animais estranhos, Haroldo. Muito bem. Clarice. Eu coloquei. Tem mais pessoas no mundo do que eu pensei. Mas é muito legal, estranho. Muito bem. Vocês estão colocando letra maiúscula em início de frase, hein, gente? Por favor. Eu não ouvi nada que a Clarice disse. Letra maiúscula em início de frase. E quando vai colocar o mas, coloca a vírgula antes. O que dá uma pausa quando eu falo assim, você conhece aquele planeta? Deu uma pausa, mas eu não. Marcos, pode ler a sua. A minha ficou assim. Nossa, achei que a Terra era menor, mas na verdade é grande. Muito Sim, bem. e parece que há mais satélites do que eu pensei. Isso mesmo. Usou o vocabulário de astronauta seu, né? Posso ler a minha, tia? Pode. Nossa, nesse planeta tem mais água do que no nosso planeta. Mas no nosso tem mais animais bonitos. Legal, muito bem. Posso ler, tia? Pode sim, Ana. Vamos pegar mais humanos, mas já tem vários. Muito bem. Matheus. Eu posso ler? Posso ler? Matheus, pode ler. Sabia que existem mais de 7,5 bilhões de humanos no planeta Terra? Mas por que se chama planeta Terra se tem mais água do que terra? Muito bem. Isabela. Tia, pois é assim. Quanto mais vamos, mais ficamos longe da Terra. Mas por que então você não quer voltar para a Terra? Muito bem. Eric. Eu prefiro mais o nosso planeta, mas vamos explorar assim mesmo. Isso Sim, mesmo. João. Mas eu gostei muito daqui. Tem muita água e muita comida diferente. Muito bem. Então vamos ler o que está falando aqui. Mas possui ideia de oposição e pode ser substituído por exemplo, por contudo, porém, todavia, entretanto ou no entanto.
mais expressa a ideia de intensidade, quantidade. Então, se vocês conseguem substituir por porém, todavia, entretanto, no entanto, é mas. E se dá a ideia de quantidade, de adição, eu quero mais um, é mais com i, tá? Agora, antes de ler, Yasmin, lê pra gente esse texto do antes de ler. A crise da água é um assunto que tem sido muito discutido na televisão, nas rádios, nos jornais, nas revistas e em outros diversos suportes. É para ler um ponto tudo? Pode ler tudo, que senão a gente não dá tempo. Tá. Procura em um dicionário os significados de verbete crise. Qual é o sentido da palavra crise ao se referir à água? Uma solução apontada para essa crise é a economia de água. Mas o que seria economizar água? O texto que você lerá aborda a escassez de água de uma forma muito criativa. Então tá bom, pessoal. Quando a gente fala de crise de água, o que significa a crise de água? Não precisa nem procurar dicionário. O que significa? Quem gostaria de explicar? Falta? A falta, a crise de água é a falta de água, tá? E uma solução para essa crise é a economia, né? Mas o que seria economizar água, né? Vamos ler esse cartaz aqui, né? Para a gente entender. E ela está indo embora, economize água. Então, olha que legal esse cartaz aqui, tá demonstrando como se fosse um tempo, né? Como que chama esse relógio? Vocês lembram? Pedro Carlos? Ampulheta. Isso, muito bem. Ampulheta. Então, aqui, ao invés de estar caindo areia, está caindo água, desperdiçando água. Tia, eu vi muito dessas ampulhetas lá no Nordeste. Tinha lá, então, bastante? Eles fazem, bastante. Né? Eles fazem para vender artesanato, né? Só que era, tipo, muitos formatos bonitos, tipo umas galinhas. Era muito legal. Eu não vi, não. Até porque onde eu fui era chamado de Porto de Galinhas, então era impossível não ter nada de galinha, né? Entendi. Eu também, mas o meu é roxo, tia. Então, vamos lá. O texto apresenta uma parte não verbal e uma parte verbal. Vamos ver se vocês lembram. O que é a parte não verbal desse cartaz aqui? O que é não verbal? A ampulheta. Não tem verbos? E mais ou menos isso. Se você pensar assim, não verbal, o verbal é o verbo, é a palavra. Já o não verbal é tudo aquilo que não é palavra. Tudo aquilo que não é palavra no cartaz é não verbal, não é texto. Então, aqui, a ampulheta não é um texto. Então, ela é não verbal. Já o verbal é o texto. O texto aqui, ela está indo embora, economize água. Então, o texto é verbal e não verbal é a imagem. A imagem é não verbal. Quais elementos foram usados na parte não verbal? Então, além da ampulheta, o que tem aqui embaixo? Observa bem esse desenho aqui. Tem um ralo. Isso. É um ralo para água ir embora. Isso mesmo, é um ralo. Então, se vocês verem, tem a ampulheta e o ralo. Então, vamos completar aqui, quais elementos foram usados na parte não verbal do texto? A ampulheta e o ralo. Oi? Eu tava escrevendo o texto e, tipo, eu sempre fico em dúvida com a minha mãe. Tem como colocar depois da vírgula a letra E? Tipo, vírgula E? Tem como, mas não é necessário. Mas tem como sim, não é errado também não, você colocar vírgula E, mas não é necessário, não precisa. Tá, é melhor colocar só o E, né? É só o E, é melhor. Tá. O que eles significam nesse contexto? O que significa a ampulheta e o ralo? A água indo embora? A água indo embora. O tempo e o ralo quer dizer indo embora. Muito. Desperdício, o tempo. O tempo da água tá indo embora. Isso, ela tá desperdiçando tempo. Não resta muito tempo, resta pouco tempo. Isso mesmo.
Então, ó, vamos colocar aqui, ó, no texto, vírgula, a ampulheta representa o tempo. O tempo para quê? Que resta para a gente mudar de atitude. Tia, Oi? não é no texto, é no cartaz. Mas o cartaz é um texto. É um tipo, o cartaz é o tipo do texto, mas ele é um texto, tá? Você pode colocar cartaz ou texto aqui, não tem problema. Resta para a gente mudar de atitude. E o ralo representa o quê? Ô, Darlene, a Oi, internet Marcos. aqui de casa Você caiu sabe. e eu saí um pouco da gravação, tá? Tá. E o celular da minha irmã acabou a bateria, então ela tá vendo comigo. Uhum, não tem problema. A água sendo desperdiçada. Isso, o ralo, como a Clarice falou, representa o desperdício da água. O desperdício da água. Isso mesmo. Ô, tia, mas pode ser até atitude? Não, não pode, porque tá perguntando o que eles significam. Então, tanto a ampulheta quanto o ralo. Se eu colocar só da atitude, eu tô falando só da ampulheta. Eu tenho que falar dos dois elementos. Gente, a quem se refere a palavra ela no texto? Está se referindo a quem? Água. Ampulheta ou água? A água. Muito Água. bem. Sabe por que água, Henrique? Que a gente está falando, a gente olha lá, ela está indo embora. Então a gente pode substituir ela por a água. A água está indo embora. Então está se referindo à água. E a outra pergunta, e de que forma ela estaria indo embora? De que forma essa água estaria indo embora? Quem gostaria de falar? Pelo ralo? Indo pelo ralo? Rápido. Sim, mas aqui, gente, o ralo, ele está representando uma coisa, não é o sentido literal, não é toda a água do mundo tá indo pelo ralo. É porque a gente está gastando muita água à toa e a gente está poluindo muito. Isso, então a gente está. De que forma ela está indo embora? Ela está indo embora, ela está acabando, né? A Com água ações está- humanas. Isso, ela está indo embora com ações humanas, com desperdício, com mau uso, né? Se a gente colocar assim a água. De que forma ela está indo embora? Pelo mau uso dos seres humanos. Se os seres humanos estivessem usando bem a água, ela não estaria indo embora. E esse mal é com U. Por quê? É o contrário de bom. O mal com L é o contrário de bem. Ô, tia, eu acho que eu tô lendo sua mente. Eu ia perguntar isso agora. Eu ia avisar isso agora. Ah, é que eu tenho mania de ficar lembrando. Que bom, Eric. Quer dizer que você aprendeu mal com U e mal com L. Agora aqui, escreva a mensagem que se pretende transmitir para o público-alvo desse Ô, tia, não cartaz. tá aparecendo sua apostila. Eu acho que é só na sua internet. Então só vai ouvindo ela e vai procurando É. essa apostila. Ó, estou na C, Isabela. A C a tia colocou assim. A água, ponto. Pelo mau uso dos seres humanos. Ponto. Agora você tá na 2? Agora eu vou para 2. Tá. Escreva a mensagem que se pretende transmitir para o público-alvo desse cartaz. O público-alvo é todo mundo, né? Na verdade, esse público-alvo é desde crianças, adolescentes, adultos, idosos. E que mensagem esse cartaz pretende transmitir? Quem gostaria de Pra falar? economizar mais água. Tipo, não ficar desperdiçando e nem ficar, tipo, gastando em coisa que não precisa. Isso.
Economizar, não desperdiçar Parar água. de Da água desperdiçar, de pro poluir nosso a água. futuro. Parar de desperdiçar, de poluir. Bia, fala de novo que eu não te ouvi. Eu não tô ouvindo nada. Agora voltou, gente. Ele deu Também uma não. pausinha lá. A Bia, você estava falando, eu não te ouvi. Repete pra tia. Eu não tava falando nada, tia. Ah, então é outra pessoa, uma menina que estava falando. Quem que estava falando? Que eu não ouvi. Falou junto com o Marcos, eu não ouvi. Não tem problema. Então, ó, a tia tá colocando assim, que se deve mudar de atitude em relação ao uso irresponsável da água. Então, a mensagem é que a gente mude de atitude. Esse cartaz ele tem o objetivo de fazer a gente refletir, mudar de atitude em relação ao uso irresponsável da água. Ô, tia, posso ler a minha? Pode sim. Para parar de desperdiçar água e não deixar que ela acabe para o nosso futuro. Isso, pensar nas gerações futuras, que ela não acabe, né? Muito bem. Ô, tia, eu fiquei com medo agora daquele negócio que a gente leu lá. De que o Ah, negócio falou que em 2025 ia acabar. Sabe? é complicado, né? Não Que ia ter acaba. muito. Falta, né? Muita escassez. Oi, Tiane. Tira esse negócio de acabar a água, nunca vai acontecer. A Tiane chegou aqui, ó. A gente vai poluir, mas acabar a água não vai. Possível, por causa Eu sei uma explicação Ninguém melhor. sabe. A água potável vai acabar. Eu não estou. O Eric falou uma verdade aqui. No futuro ela vai, tia. Faltou um R irresponsável. Obrigada. morto nesse dia. Ô, Lorenzo, mas é uma atitude que a gente tem que pensar agora, tá? Os Então, se meninos estão economizar certos de agora- falar mesmo, porque é uma crise que a gente vai ter muito forte de água. E a água gera energia, a maior parte da energia elétrica que a gente consome é pela água. Então, vai ser uma crise Lorenzo, se muito acabar a água, vai grande. acabar seu Minecraft também. Mas eu tenho Pensei na mesma coisa, Bruno. Pessoal, vamos lá? Por dentro do gênero. que o Ender I.O. vai ser muito chato. Vamos lá, agora concentrando. Por dentro do gênero. Você já deve ter se deparado com muitos cartazes em diversos lugares. Converse com seus colegas. Escreva alguns exemplos de cartazes lidos por você e os locais onde eles estavam expostos. Então, gente, a gente vai conversar aqui sobre os cartazes que vocês já leram. Que cartazes vocês já leram aqui em Pouso Alegre, os outdoors que vocês já viram? Vocês lembram de algum? Tia, Eu vi eu um já vi da muito Dengue. de propaganda, Aí, sabe? só um minutinho. É a maioria. Ah, de propaganda, né? Isso mesmo, Da os cartazes de escola. propaganda, de escola. Gabriel, você estava falando? Sim, eu também já vi cartaz da dengue, contra o dengue. Ah, da dengue. Eu tô vendo agora o do coronavírus ali perto do... Eles já fizeram agora, Eu na não entrada de Pouso Alegre. Entrada de Pouso Alegre tem. Eu nem Ô, tia, percebi, tem eu não tô como saindo você de casa. tentar, então, pôr de novo na sua tela? Já tá, eu vou colocar de novo, ó. Tá. Tia. Coloquei, ó. Atualizei. Tia. Oi. Não tá indo. Engraçado aqui em Pouso Alegre que tá com esses cartazes do coronavírus e tipo, vai sair na rua, tá com bastante gente até. Então, as pessoas têm que seguir o que está, né? Ô, na tia, escola você hoje, tem que pegar o material de apertar ali inglês. o negócio de uma só página. Aí foi. Ah, que Pelo que eu bom. ouvi, a Pouso Alegre é uma das cidades que mais que não tá fazendo isolamento. Tem muita conversa sobre isso. Pessoal, vamos ouvir. Lorenzo, respeito. Vamos aprender a falar, de levantar a mão para falar. Vocês já estão começando a querer falar fora de hora. Não dá certo.
Gente, um cartaz que eu vejo muito aqui em Pouso Alegre é aquele lá para não dar esmola, mostra o caminho, né? Esse eu lembrei, não dê esmola, mostra o caminho. Tá no Verdade. centro. Toda vez. É. Toda vez que eu saía da escola, eu vi o cartaz. Tem pra caramba. É isso mesmo. Então, o cartaz, gente, ele é um gênero textual, então ele é um texto. Às vezes a gente tem mania de achar que o cartaz, por ter mais imagem ou por ter umas letras diferentes, cor diferente, não é texto. É texto sim, tá? Ele informa, divulga, orienta e convence seus leitores. Então, ó, os cartazes, eles têm a função de informar, de tentar convencer as pessoas a fazer aquilo, né? A mudar de atitude. E o cartaz é um texto sim, tá? É um gênero, um tipo de texto, é um gênero textual. Então, gente, a nossa aula de hoje está acabando, né? Vocês ficaram com alguma dúvida entre o mas e mais? Não. Não? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Não, nem. Pô, E Eu já sabia desde antes já. a tia, ano passado, a tia deu um tanto de exercício sobre o mas e mais, só que tem gente que ainda continua errando nas produções. Nas produções. Tia. Muito chato. tia, Oi. Oi, Carol. eu posso mostrar uma coisa? Ah. Carol? Calma aí. Oi, Calma aí. lindinha. Não consigo. Ah, que belezinha! Ela tá aí só no soninho, né? O soninho depois do almoço, né? Depois que ela almoçou, ela foi direto em quem? No outro cachorro que tem ali. Ela fica mordendo o pescoço dele. Que belezinha, gente do céu. Ô, pessoal, se tiver dúvida, né? Pergunta pra tia. Tem gente que a tia mandou aquele recado que tá faltando trabalho. Os trabalhos, gente, tem que estar com nome. Tem aluno que não colocou nome. Fiquei triste. Eu vi lá, tinha um de geografia, eu abri lá, tinha 3 trabalhos, mas sem nome. Tia, a única Oi. coisa que aconteceu comigo é passar Sabe aquela atividade que você faz? Ah. Envia? Uhum. A coisa que aconteceu comigo é que passou, eu não vi. Eu não tinha recebido, não vi. Aí, não, mas tranquilo. Aí eu recebi aqui pra fazer e eu fiz. É rapidinho, vocês fazem muito rápido. Então, quem tá pendente, faz hoje pra tia, porque a tia precisa ver como vocês estão aprendendo. Henrique. É legal. Eu gosto de Esse negócio do plantão, a gente tira a dúvida e sai, ou assim, a gente tem que ouvir tudo, né? Não, o plantão é só tirar dúvida. Vamos supor que você tá com dúvida numa questão do trabalho, tá com dúvida em uma questão da apostila, aí você tira a dúvida e pode sair, tá? Mas não A hora pode que você entrar e quiser. só ficar zoiando mesmo, não? Pode também ficar, né, tia? Pode ficar. Se a pessoa tiver dúvida e achar que tá ajudando, aí pode ficar, não tem problema, tá? Eu só fico olhando. É porque Pedro. no da tia, ontem no plantão da Lohana, muita gente ficou.